Fala, minha gente, 9h42, quase 9h43, quando eu começo a gravar esse episódio. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Eu tô em casa já, por quê? Justamente porque hoje a gente tirou o dia para fazer umas gravações para a rádio. E, enfim, aí já gravamos algumas coisas à tarde. E de manhã teve celebração da missa, como já avisei, já falei 20 mil vezes, e deixou novamente deixar isso bem claro para todo mundo. O fato de eu ser bissexual, já fiquei com mulher, já fiquei com homem, eu não tenho problema com isso, não tira, não quebra, não leva embora os meus valores cristãos, isso de jeito nenhum. Sou muito tranquilo com relação a isso eu já cansei de falar. Inclusive, assim, fiz faculdade de teologia lá atrás um tempo, justamente também para ver isso. Eu sou formado em odonto, direito e teologia. E tenho especialização e mestrado em direito, então, assim, sou muito bem resolvido de mim mesmo. Então, assim, eu não questiono nada, respeito todo mundo, cada um tem a sua vida, o seu jeito de ser, de agir, de pensar. Então, enfim, eu vou à missa há pelo menos 60 anos da minha história. Então eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Sou muito tranquilo, eu sei bem o que eu quero viver na minha vida, eu não posso exigir que todo mundo queira viver o mesmo que eu, mas posso sim, quero e vou, e ainda estou, e isso que eu acho idiota da minha parte, mas eu ainda estou procurando alguém que queira viver o mesmo. Já não deveria procurar mais, porque eu estou mais pro lado de lá da vida do que de cá. Mas, enfim, vamos lá. Então, dizia eu, de manhã fui à missa, 7h30 da manhã, com a minha banda, uma banda que eu fundei, que eu criei, fundei, hoje eu encabeço, hoje eu sou coordenador. Então, assim, hoje eu arranho teclado, canto, basta vocês ouvirem a gravação, sou eu que estou cantando aí nas músicas. Que mais? E aí é isso, hoje foi uma quarta-feira de finados no mundo inteiro, não só no Brasil, mas não fui ao cemitério, não tenho costume de ir ao cemitério, mesmo porque, assim, para mim a vida não acaba ali. Então, assim, eu sempre fui da seguinte opinião, eu vou, como todos nós vamos, embora daqui dessa terra, isso é fato. Ninguém vai ficar para semente, isso, nunca vou morrer. Não, isso é mentira, todo mundo vai, todo ser vivente vai morrer. Mas eu tenho a certeza plena de que existe uma continuidade da vida dentro dos desígnios do bom Deus do céu. E é isso, então assim, eu tô bem de boa, bem tranquilo com relação a isso, e quem me conhece sabe muito bem disso, e bola que segue. Ontem, como eu disse, ontem acho que eu não disse, eu fui à academia, à volta do Maurão, meu querido amigo e personal trainer, o Maurão, já me matou logo na volta dele. Ele estava em férias, e aí voltou meu personal, meu amigo, enfim. E agora de volta às atividades, mas já me matou muito. Hoje acordei com dor no corpo inteiro, mas valeu. E tá valendo, porque devagarinho eu tô perdendo peso, é isso que precisa. Não precisa perder tudo de uma vez, então assim a gente vai perdendo aos poucos, isso está de boa. 34 quilos desde quando eu comecei já perdi. Isso porque eu não fumo, eu não bebo, eu não uso drogas, isso nunca fiz nem preciso. Então assim, a vida é tranquila nesse sentido. E vamos nós, né? E vamos nós. Agora eu já tô em casa, tá um frio lá fora, gente. São Paulo tá um frio. E por sorte da rádio até aqui, ou do local onde nós gravamos até aqui, até a minha casa, não tem barreira, não tem nenhum problema com relação a não poder passar, então tá de boa. Aí vocês vão dizer, mas você não se manifestou. Eu já disse, aliás eu disse numa postagem lá no Tumblr, TumbLR, não sei se passou pra cá, depois pra eu ver. Eu sou de direita, sempre fui de direita, mas eu sempre respeitei a democracia. Mas sabe, isso tá errado. Não, assim, as urnas
assim, não, no meu ver, não estão erradas. Foram às urnas, as pessoas votaram, eu votei em Jair Bolsonaro, vou continuar votando na direita, mas ganhou o Lula, então aí vamos respeitar, ó, vamos viver daqui a 4 anos. Se Deus permitir, a gente volta às urnas e vamos votar em alguém e cada um decida o melhor para si. Eu sou dessa opinião. Eu não tenho problema com relação a isso, não. Eu sempre, de novo, eu sempre fui muito tranquilo com relação ao que eu sei, ao que eu sou, ao que eu sei, ao que eu sabia, ao que eu serei. Então, assim, eu sou muito tranquilo e eu respeito todo mundo, tanto que me fiz advogado justamente por isso. Eu sou advogado, radialista, professor de direito, e sou cristão antes de tudo, o que me diz que eu tenho que respeitar todo mundo da maneira como o bom Jesus gostaria que todos me respeitassem. Então é assim. E eu respeito, de coração. Não gosto, não achei legal, mas essa é a vida. Que assim seja, que assim se faça. Senão para que vai ter eleição? Para que vai votar? Ah, mas isso não é assim. Não é que não é assim. Então, assim, estou me manifestando pela última vez e estou falando sério. Eu votei em Bolsonaro, aqui em São Paulo votei no Tarcísio, e muito tranquilo. Ó, ainda gerou resultado de pesquisa aqui no outro celular, que horrível. E, bom, enfim, eu tô de boa e por isso que eu falei, para ir gravar, gravamos o que tínhamos que gravar, era para ser ao vivo, não foi justamente por conta das manifestações. Tem que ficar repórter e falar isso, falar aquilo. Então, assim, acabou não sendo ao vivo, então já tô em casa. Já estou na cama vendo TV, minha mãe tá vendo TV lá na sala, enfim, moro num sobrado. E assim, agora é só esperar amanhã, que amanhã é um novo dia. Aliás, amanhã é quinta-feira, é o dia que eu fico mais tranquilo da semana, como toda semana, ou normalmente, né? Porque de quinta-feira normalmente eu não dou aula, os processos que eu tomo conta lá no tribunal já estão todos encaminhados, então tá tudo de boa, tudodebom.com.br. Aí é só ir para academia à tarde, fazer meus exercícios aeróbicos, de preferência no horário que o seu Walter não esteja. Eu nem vi que ele estava lá no outro dia que eu estava, não ontem que eu estava com o Mauro, que ontem a gente conversou. Mas quando eu estou na esteira eu gosto de vivenciar o meu momento na esteira. Até é engraçado que ontem o Yuri, uma gracinha, sorte de quem está com ele, uma pessoa muito do bem, não quero nada com ele, que fique claro, porque agora eu falo coisa aqui de academia, vem Deus e o mundo encher o saco. Porque quer, não quero porra nenhuma. Só venho dizer que o Yuri falou até pro Mauro, nossa, ele tava triste porque você não tava aqui, hein, Maurão? Eu tava mesmo, que nem eu falei pro Yuri, tava mesmo, e aí eu ficava de cabeça baixa. Aliás, não é que eu ficava, eu vou pra academia e fico de cabeça baixa quando eu tô na esteira, justamente porque eu fico vendo o clipe, enfim, e fico ouvindo música, levo o meu fone, levo o celular e, enfim, ligo e deixo o clipe rolar, mas de fato com o Mauro é mais animada a situação, porque o Mauro é engraçadíssimo. E essa é a vida. E repito, eu não quero nada com ninguém de academia, nem com ninguém, velho. De academia tô fora. Forissimamente fora. E assim, é isso, por hora é isso. Então agora é assistir TV, que horas são? 9h51 já. É assistir TV e deitar, enfim, deitar já tô, mas enfim, é deitar no sentido de dormir, agradecer a Deus por mais um dia, agradecer a Deus pelos meus antepassados, a minha família que eu amo e vou amar sempre, meus pais, meus avós, minha mãe é viva, enfim, meus avós já morreram, meu pai já morreu, meu padrinho, meus tios por consideração. Meu pai tinha um irmão, então meu tio oficial que já morreu, e minha mãe tinha primos, meus tios por consideração, que também já morreram alguns.
sobrou só um tio vivo. Essa é a vida. Meu padrinho querido, que já morreu também. Então, assim, agradecendo a Deus por toda essa minha família, meus avós, meus tios, avós, pessoas do bem que eu vou amar eternamente, que estão do outro lado da vida. O Toshi, meu querido amor, que a gente ia ficar junto, o escambau, de repente eu recebo a notícia que ele morreu. E morreu mesmo, enfim, não quiseram me falar na ocasião. Achei isso cúmulo, mas tudo bem, se você me segue desde outro podcast, vocês sabem disso, que o anterior eu até falei na ocasião quando eu recebi a notícia que o Toshi tinha morrido. Era um japonês muito fofo, muito, muito, muito fofo. Enfim, eu não vou ficar aqui batendo na tecla de morrer. O Luiz também, que eu amei pra caralho, já morreu. E, nossa, assim, o tempo tá passando e as pessoas estão indo embora. Quer dizer, não é que estão indo embora, estão apenas... estão indo antes que eu, antes que eu. Um dia a gente também vai. E é isso, é melhor não pensar em coisa assim, porque já diz bem o Padre Marcelo, saudade sim, tristeza não. E é isso. Agora é esperar em Deus que se tiver que acontecer de eu ter um namorado ou uma namorada, que venha a pessoa certa, na paz, no amor, na confiança, na tranquilidade. E é isso. Tá bom por aí. Até aproveito, já me lembrei de um detalhe. Às vezes eu falo isso de namorado, namorada, tal, e vem mensagem ou no WhatsApp aqui do podcast, ou então no e-mail, me perguntando assim, mas você tem posição, assim, eu vou falar o que tá no e-mail, você tem posição sexual preferida? E aí, assim, eu não tenho posição sexual preferida e nem tenho opção. Eu sou bissexual, sou ativo, só para constar. Sempre fui ativo, acho que fui passivo uma vez só na vida. Então, assim, nada contra, enfim, cada um tem o seu gosto. Eu só falo porque veio na cabeça algumas mensagens que eu recebi que me perguntavam isso. Então, já respondendo... E novamente respondendo foi legal. Mas respondendo de novo, eu, sempre fui, sempre fui ativo, nunca tive problema com isso, sou de boa e, enfim, respondido, não vou responder mais nem por e-mail, que nem muita coisa da galera lá da academia eu não respondi mais. E não vou responder, só para constar. Porque de academia tô fora. Não quero saber, velho, não quero. Se eu tiver que namorar alguém, que seja alguém do que eu sempre quis, do jeito que eu sempre quis também. Porque se todo mundo tem alguém que curte, um jeito que curte, por que eu também não posso, né? E eu sempre disse, aliás, quem me segue desde o primeiro podcast, isso lá em 2004, 2005... que eu fazia o SoundCloud apenas, era o espaço onde eu na época eu me chamava Dudu, assim, eu tinha o pseudônimo de Dudu, até a hora que mudei e falei, não, que pseudônimo porra nenhuma, eu sou o Fábio e gosta, não gosta, foda-se, não tô aqui para agradar ninguém, tem que agradar a Deus, tem que buscar a aprovação de Deus. Mas Deus não gosta disso, Deus não gosta de gente que julga. Tá lá na Bíblia também, não julgueis para não ser julgados, pois com a mesma medida com que você julgar, você será julgado. Então é isso, eu sou muito de boa, muito tranquilo e tô de boa. Outro detalhe, deixa eu só responder uma mensagem vamos dizer assim, de um ouvinte. Nossa, um ouvinte, que chique, hein? Um ouvinte aqui do podcast que me mandou mensagem no e-mail. O Paulo, até me lembro o nome porque Paulo acho o nome bonitinho. O Paulo, lá do sul, não lembro a cidade, eu não lembro se Santa Catarina, não lembro se Florianópolis, desculpa, não lembro mesmo. Que ele dizia assim, mas e se você começasse a ficar com uma pessoa, seja homem, seja mulher, não importa, e aí de repente a pessoa diz assim,
Ah, eu trabalho em academia. Aí, assim, ia ser meio pesado, mas não dá, velho, não dá. Pra mim, assim, ambiente de academia, não dá, não dá. Eu lembrei disso agora, nem sei por quê, nem sei por quê. Ah, talvez porque os meus primeiros crushes da vida, ó, da vida, hein? Eu já era velho, mas os meus primeiros crushes eram de academia. Ah, e foram os dois derrapes. Nossa, uma puta derrapada do caralho que eu dei. Por isso que eu falo, hoje em dia meus crushes, ainda o Rodrigo, que é da academia, ele é bonitinho, pelo menos tem um perfil de cara que eu curtiria, que eu curto, beleza. Ficaria com ele? Não, não me interessa ninguém de academia, eu não tô procurando ninguém de academia. Tô fora, longe, distante de todo mundo de academia. Então, assim, academia para mim é lugar de fazer exercício e emagrecer, com calma, tranquilidade, paz. E é isso. Então, assim, se a pessoa me falasse, ah, começo a ficar, começo, sei lá, tô com a pessoa, começo a ficar, a gente começa a sair e tal, ir pra cá, pra lá, antes de eu trazer em casa, até pra dormir, pra, enfim, pra curtir uma noite em casa. Então, assim, antes disso, tem que conhecer muito bem. E se fosse de academia, desculpa, eu tô fora. Tô realmente fora. Realmente, mas realmente fora. E, repito, quem me conhece, quem me ouve, quem, sei lá, me segue desde os primórdios. Há uns 18 anos atrás, quando eu comecei a fazer o blog, eu tinha um blog escrito. Isso em 2004, mais ou menos, 2004, que eu até entrei na rádio, é isso mesmo. Mais ou menos 18 anos atrás, quando eu fazia blog escrito, eu digitava. Eu já dizia, não me interessa, não curto gente de academia. Quem procura corpo, tem no IML um monte de corpos. Vocês podem procurar os corpos aí à vontade, o tipo, o jeito, a maneira que quiser, que eu não sou um corpo. Eu tenho um corpo, mas eu não sou um corpo. E eu continuo dizendo isso 18 anos depois. Aliás, eu sempre disse isso. Sempre. Até disse para um ex-ficante meu que no começo... Ex-ficante não, né? Ex-ficante é a puta que pariu. Lá atrás, um tempo, ele queria ficar comigo. Aí, quando descobriu naquela época que eu tava gordicíssimo, ele me vira e fala, não quero gente gorda, não. Aí, no ano passado, falei aqui, inclusive, já. Basta olhar, acho que janeiro, fevereiro de 2021. Eu disse, depois de muito tempo, eu encontrei com ele. Encontrei assim, por acaso. E aí... ele veio falar, nossa, você mudou, né? Você tá bem, tá bom, tal. Puxa, a gente poderia ficar, né? Dá pra gente ficar, tal. Ai, eu respondi um não tão bonito, mas um não tão redondo, um não tão grande, um não gigante. Valeu muito. Assim, eu não tenho pressa para devolver aquilo que eu recebi. Quando eu recebo pedra, eu devolvo pedra, ué, que vai fazer? É a vida. Ah, mas você não gostava do cara? Eu gostei muito do cara. Assim, eu achava ele bonitinho. Isso há muitos anos. Nossa, meu pai morreu em 2015. Em 2010, mais ou menos. Não, meu pai morreu em 2012, mais ou menos há uns 10 anos atrás. Que meu pai estava doente, E aí eu comecei a engordar feito um filho da puta. Aí eu tava com muito peso. E aí, assim, ele me falou um puta não gigante. Ah, não fico com gordo, não gosto de gordo. É seu direito, legal. Mas saiba falar. Não... Você quer destruir a imagem de alguém? Aliás, eu falava isso outro dia aqui, de um ex-crush meu lá da academia. Quer destruir a imagem? Beleza, destrói, mas saiba destruir. Não queira destruir a imagem da pessoa ferindo ou manchando a imagem da pessoa para outros, que de repente a bola de neve vai indo e ela volta. E quando volta e machuca também para a pessoa que falou.
Então, assim, a pessoa, depois de muito tempo, isso eu falei aqui, o cara lá da academia, o professor que ouviu aquele personal, que personal, nesse sentido, personal que eu estou dizendo é personal, aquele papel higiênico, só isso, porque não tem condição. Aquele personal falou, beleza, se falou, legal, que bom. E ouviu, e queria zoar, queria. Então eu devolvi isso na avaliação que tinha dos professores. Aí eu pude falar, e falei, expliquei exatamente o que aconteceu, passo a passo, falei a frase que eu ouvi e, enfim, coloquei lá. E ontem eu falei para o Mauro se isso aí era lido mesmo e ele falou que sim e tal, e que bom, tomara que tenham lido. Porque assim, eu esperei e devolvi na mesma moeda, se é que eu posso falar assim. Recebi uma paulada, enfim, o cara quis me destruir, meu ex-crush quis me destruir, beleza, quis destruir a minha imagem na frente de um professor, entre aspas, da academia, legal, você quis, beleza, eu ouvi quando o meu ex-crush falou para esse professor aquilo que eu citei aqui já, nem vou citar de novo, e vi quando ele ia vindo, ele ia chegando, vou lá falar, não sei o quê, e escutei quando o meu ex-crush disse, falou, fulano, não vai, não tem que ir, não, vem aqui. Então, ótimo, legal. Eu ouvi direitinho, nossa, velho. Pra mim, aí sim foi, vamos dizer assim, foi a pá de cal que faltava no enterro que eu fiz. E valeu muito. Esperei, calmo, tranquilo e feliz, e devolvi nessa pesquisa, a última pesquisa de satisfação que teve agora do segundo semestre da academia. E aí foi de boa, mas deixa pra lá, vai, enfim. Por isso que eu falo, academia tô fora, chega, academia não quero saber de ninguém não. Nem isso. Mas nem do Yuri antes que venha. No Yuri eu nunca quis saber, tá? Só pra vocês terem noção. Só citei porque eu achei muito legal o que ele disse. E, de fato, assim, eu acho ele interessante? Acho. Mas não quero? Não quero. Beleza? Beleza. Então é isso aí, gente. Então acho que tá bom, vai. Deixa eu ver, falei... Caramba, 22 minutos falando, que coisa. Falei demais, falei bastante. Mas falei o necessário. Então é isso, vai, chega. Como não falei hoje no ar, falei aqui. Acho que tá bom. Espero que vocês tenham uma boa noite, uma noite de luz, uma noite de paz. E sigo dizendo, eu não posso, ou melhor, não é eu não posso, eu sei bem o que eu quero viver na minha vida. Isso eu sei, tô de boa, não tenho pressa para viver isso. Se tiver que viver, vou viver, se não, também não, de boa. Eu não posso exigir que todo mundo queira viver o mesmo que eu. Não posso, isso é egoísmo, isso aí é egocentrismo, e isso não vira, velho, não vira mesmo. Mas eu posso sim procurar alguém que queira viver o mesmo que eu. Isso eu posso. E eu ainda estou fazendo, não sei nem o motivo, nem o motivo, nem o porquê, mas eu acho que ainda quero. É isso, chega, falei demais, tá bom. Senão eu vou sei lá, passear por diversos temas. E o pior ou o melhor é que eu nunca vou saber quem ouve isso aqui. De repente eu falo e ou quem não tem que ouvir, ouve, e quem tem que ouvir não ouve. Assim, mas de boa, deixa pra lá também. Outra coisa que já não faz mais sentido é eu ficar aqui, será que ouve, será que não ouve, quem será que tá aí, quem não tá. Só tenho que agradecer a todos vocês, eu tenho que agradecer, porque ao longo dos anos, ao longo do tempo, ao longo aí dos momentos, só tem aumentado aí a audiência do meu podcast. Inclusive,
Pessoas que estudaram comigo, fizeram faculdade de Direito comigo há 20 anos atrás, certinho. Eu entrei lá na faculdade em 2002. A minha segunda faculdade foi em 2002 quando eu entrei. Começaram a me seguir no TikTok, a me seguir no Instagram, a me seguir lá no site, no podcast do Fábio.com, a ver o blog no podcast do Fábio.blog, o blog realmente escrito, que eu vou voltar a escrever. E, enfim, para vocês verem como cresceu essa audiência, eu não esperava, juro mesmo. Essas pessoas eu sei porque vem o alerta de quem está me seguindo no TikTok, vem o alerta de quem se inscreveu lá na lista de e-mails, na parte da lista de e-mails, enfim, lá do meu podcast, do podcast do Fábio.blog, do podcast do Fábio.com. Então hoje eu sei exatamente quem é que está me seguindo no TikTok, no Instagram e até no meu site. No meu site dá quando você aperta lá para seguir a parte de e-mail lá, quer receber as autenticações ou as novidades por e-mail. Aí, beleza, dá para eu saber. Mas quem ouve isso aqui, eu nunca vou saber. Mas também tô cagando 1 quilo para quem tá ouvindo. Então, assim, Fábio, como você é grosso. Não, tô cagando no sentido de o que eu falo aqui, minha vida é um livro aberto, gosta, não gosta, paciência. Eu respeito todo mundo, só peço que me respeitem, de boa. De resto, vida que segue. Vida que segue. Então chega, já falei que eu ia acabar, não acabei. Nossa, quase meia hora que eu tô falando aqui hoje. Hoje resolvi gastar meu vocabulário aqui. Mas valeu cada segundo. E tá valendo. Que bom que você tá aí do outro lado. E que bom que você abraçou comigo essa ideia, porque juro, fiz, para quem me acompanha desde o começo sabe, comecei o meu primeiro podcast, meu primeirinho lá atrás, um tempo antes de começar essa história de podcast, por isso que eu chamo de audioblog, em 2004. Mais ou menos, 2004, isso mesmo, lá no SoundCloud. E eu já dizia, eu estou fazendo um audioblog porque eu não gosto de escrever, de ficar digitando, eu acho isso muito ruim. Para eu evitar de digitar, eu vou ficar aqui e vou falar. E aí eu falava, fazia todas as postagens por áudio, né? E, enfim, o povo ouvia. E aí comecei a fazer. E você começou a ouvir, você aí do outro lado. Aí parei por 1 ano, mais ou menos 1 ano. E voltei depois nesse novo podcast. Voltei muito devagar, voltei tranquilo. E devagarinho eu comecei a receber mensagens do tipo: o seu podcast pode ser colocado em tal plataforma? Pode, vai para mim. Se vocês quiserem colocar em qualquer plataforma, pode colocar. Mas também aqui? Também aqui. Então hoje tem 28 plataformas, 28 plataformas que passam meu podcast. Inclusive, esse episódio eu gravo uma vez e a hora que eu manda para todos os lados. Até pro YouTube. Então, assim, aliás, até no podcast do Fábio.com tá lá à disposição, beleza? É isso, agora chega. Falei mesmo já tudo que eu deveria. Amanhã de manhã acordo relativamente cedo, porque agora acostumei a acordar cedo. Não preciso amanhã, mas vou acordar cedo. E espero que vocês tenham uma noite de sono linda, maravilhosa, uma noite de luz, uma noite de paz. E que Deus abençoe a vida de todos e de cada um de vocês. E um beijo pro meu eterno e querido crush, o Aguinaldo do Pet Shop. Esse vai ficar pra eternidade. E esse foi o meu querido e eterno crush.
E que mais? E só. Um beijo carinhoso a você que me ouve. E um abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também. E fiquem com Deus, uma boa noite, fiquem na paz e logo mais eu tô de volta, se Deus assim permitir. Até mais.